acordou quando te vi e ficou doido varrido por ti. Desde então... Conheci a Maria Eugénia, sabes quando? Quando os dois fizemos aquela série que é feita de si e estivemos em casa da senhora. Foi nessa altura que a conheci pessoalmente. Fiquei fã à primeira vista e até agora, como vês. Só conheci a Maria Eugénia já depois de ela ter feito o primeiro filme, A Menina da Rádio, que eu comecei nessa altura, precisamente, na rádio também. O filme é o único que ainda guarda imagens da emissora que conheceu, não é? É verdade, é verdade. E quando tenho saudades das coisas da emissora, do estúdio da emissora, vou lá. Um destes dias até subi a travessa do Pasteleiro, que eu não subia há muitos anos. A gente vai vivendo, vai tendo saudade disto e daquilo. Há uma diferença de idades ainda um bocadinho grande entre mim e ela. Eu vivia lá na minha terrazita, na província, via os filmes portugueses e ficava assim, era a Carmen Dolores, era a Maria Eugénia, aquelas meninas lindas que faziam aqueles filmes. Depois tive a sorte de a conhecer, embora nunca tivesse privado com ela profissionalmente, mas de a conhecer e de ver que de facto ela é uma senhora encantadora, amorosa. O conhecimento com a Maria Eugénia foi já numa fase muito bonita, quando as pessoas para lá estavam reformadas e que eu organizava uns almoços onde iam certas determinadas pessoas da emissora nacional, entre as quais a Maria Eugénia, exatamente por também ser irmã da Maria Antonieta, que era o corpo feminino da emissora. Deus, se eu escrevesse assim, uma letra linda e senhor. Interroguei muito quando o Fernando Pinto Amaral telefonou sobre a razão que levava a Maria Eugénia e o filho a quererem que fosse eu a escrever o prefácio deste livro. Mas não me preocupei muito com as razões, se não se importam, preocupei-me muito com a minha própria razão. E a minha própria razão era o seguinte: era uma belíssima oportunidade para eu fazer também uma viagem, não ao meu tempo, mas ao tempo que eu ouvia contar lá em casa. Isto porque, se a minha mãe fosse viva, estaria mais ou menos com a mesma idade da Maria Eugénia, e as minhas avós, que obviamente seriam bastante mais velhas, contavam muitas coisas que eu vim encontrar de uma forma paralela no conteúdo do próprio livro. Li o livro com muita curiosidade, eram ainda as provas, algumas delas foram corrigidas, porque a memória da minha querida Maria Eugénia é uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, depois com a sua memória e os seus pormenores, lá foi apurando a parte final, porque estamos na presença, e eu fiquei sem dúvidas nenhumas, se alguma vez as tivesse tido, que a Maria Eugénia, muito embora numa carreira que eu chamaria uma estrela com movimentos de cometa, passou aqui pelo nosso firmamento em 4 anos, mais depressa do que alguns cometas, e deixou ficar o seu rastro até hoje. A Menina da Rádio é um filme que foi visto por avós, por pais, por filhos, por netos, por bisnetos. E, curiosamente, há uma linguagem naquele período cinematográfico, uma linguagem que eu penso que é a linguagem das palavras, a linguagem das imagens. Eu penso que a linguagem também, e essa extraordinária, da forma de representar, que fez com que ainda se continue a chamar àquele período, e mesmo os cineastas mais críticos, ou os críticos mais cineastas, dizem que é o período de ouro do cinema português. Pena tenho eu, por uma razão pessoal, como certamente a maior parte das pessoas, que a atividade da Maria Eugénia tenha sido o tal cometa que passou por nós. Mas deixou obra. As obras também não é imprescindível que sejam em quantidade, até porque muitas vezes há obras em quantidade. Eu conheço escritores que ganham os prémios todos, porque concorrem a todos os prémios de todas as câmaras e escrevem um livro por mês e estão sempre a par de todos os acontecimentos para arranjarem um bom motivo para escreverem umas coisas. E nem por isso serão os grandes escritores, não se escreve a meta. Mas nós, em termos pessoais, creio que todos teríamos desejado que a Menina da Rádio tivesse sido Menina da Rádio, Senhora da Rádio, a Velhinha da Rádio, mas não. Razão pela qual, olhando para a fotografia absolutamente enviada, verificarão que a menina que está ao meu lado está tal e qual. Memórias não tenho, porque eu nasci em 1981.
portanto, a única memória que vou guardar desta menina e que hei de guardar sempre, para toda a vida, foi deste ano, um ano e qualquer coisa de convívio que tivemos, de muito trabalho, mas sobretudo muita partilha. E de tudo, o que eu costumo dizer é que foi um diálogo entre uma rapariga dos anos 40 e uma rapariga dos anos 90, que era quase uma fantasia que eu tinha. Realmente é uma época que sempre me fascinou imenso pelo cinema, pela música, pela rádio e por tudo isso. Agradeço-lhe muito e a amizade dela. Não nos conhecíamos, mas tornámos-nos amigas. À Ruth, ao Júlio Isidro, que é uma pessoa que eu aprecio imenso, há muitos anos para cá, aprecio muito, e fui eu que tive a ideia de lhe pedir a ele para fazer o prefácio. É ao editor, aos editores, porque demonstraram interesse também em publicar o livro. De maneira que não tenho mais nada a dizer, senão agradecer muito a todos e aos meus antigos colegas e às pessoas amigas que estão aqui. Sinto-me sinceramente muito sensibilizada. Nunca pensei que aos 84 anos, enfim, ainda se lembrassem tanto de mim. Que Deus vos acompanhe a todos e que todos sejam muito felizes. Pessoas que fizeram o que fizeram e passaram situações como a Maria Eugénia passou, da época gloriosa eu estou como ao Júlio Isidro, foi uma época para mim marcante. Eu não deixo de ver aqueles filmes e continuo a rir. Algo falta nos nossos cinemas, de facto, e portanto ela foi tão marcante, para além das personagens que conviviam com ela, que ela para mim hoje é uma pedra preciosa. Lamento profundamente que tenha sido uma carreira tão fugaz, porque a Maria Eugénia podia ter sido uma atriz extraordinária de cinema, porque revelou logo nesse primeiro filme, que foi A Menina da Rádio, uma naturalidade, enfim, uma fotogenia também, e uma presença que nunca mais foi esquecida. E felizmente que os filmes continuam a passar, continuam a ver-se. Tenho também muito orgulho em ter pertencido a essa época, e os meus filmes foram mais dramáticos do que os ligeiros que agora têm mais saída. Nos meus filmes não se riem, nos meus filmes as pessoas choravam. É verdade, no Amor de Perdição as pessoas choravam. E eu lembro, agora ser um pequeno à parte, que não gosto de falar de mim, nem estou aqui para falar de mim, mas lembro-me do Lopes Ribeiro, no dia da estreia do Amor de Perdição, me dizia: olha, eles estão a chorar, estás a fazê-los chorar. Mas a Menina da Rádio teve logo um grande impacto, até pela rádio. E já agora falemos também da rádio, que foi muito importante nas nossas vidas, e que era o que nós tínhamos, e ouvíamos com um prazer enorme a todas aquelas emissões onde ouvíamos a Nini Remartins, as irmãs Remartins cantar, e tudo isso ficou na memória de muita gente. E tenho muita pena que não tenha feito muito mais cinema, porque merecia ter feito muito mais e teria sido muito bom para o cinema português e para o espanhol, onde também trabalhou. A Janinha é uma rapariga, foi uma boa camarada e continua a ser, e uma boa artista, e tenho muitas saudades dela, porque quando ela era jovem eu também era. Mas enfim, se bem que ela é muito mais nova do que eu, parecendo que não, é muito mais nova, porque ela tem 84, mas eu tenho 29. Beijinho, Janinha. Nós tratamos por manas, é isso que vocês não sabem. Nós tratamos por manas. Ela era a mana do meio, porque a irmã era mais nova, era a mana do meio e eu a mana mais velha. Acalentei a ideia de que ela pudesse de algum modo, depois isso não se verificou, mas de que ela até um dia pudesse voltar a representar. A história da nossa família é relativamente simples. O meu pai morreu aos 67 anos, tinha eu 17, e a minha mãe ainda nova, com 50, 51 anos, era o que ela tinha. E depois disso eu até ainda cheguei a pensar que ela pudesse voltar à atividade, nesse sentido, artística. Isso não se verificou, e eu faço minhas as palavras da Carmen de Loures. Acho que, de facto, que se perdeu aquilo que poderia ter sido, de facto, uma carreira, enfim, mais completa, e que teria sido uma excelente carreira. Assim, foi o que disse o Júlio, foi de facto um cometa, um meteoro, qualquer coisa, digamos, que passou por nós,
que deixou uma imagem muito forte, porque eu lembro-me de ser jovem, miúdo e pouco mais, e das pessoas falarem da minha mãe como uma menina da rádio, já se falava assim, e colou esse título. A minha mãe, embora depois ela tenha prosseguido a vida cá fora, ainda bem, mas como depois nunca mais ninguém a viu, ela ficou para a maioria das pessoas com aquela imagem que está na capa do livro, que foi uma espécie de eterna menina. Hoje em dia nós associámos-la, enfim, em geral, toda a gente, a esse tipo de... a essa época, a esses filmes, e quando me perguntam, mas quem era ela e tal, uma das referências que eu tenho, era ela e a Milu, sempre, era filha de António Silva. E ao ser filha, normalmente toda a gente identifica logo como uma daquelas jovens, enfim, muito bonitas, que entravam naqueles filmes com imenso talento, imensa graça, todas essas qualidades e, sobretudo, volto a dizer, por ter interrompido a carreira com essa espécie de, digamos, ficou ali aquela bolha de tempo, está aquele tempo isolado e depois disso nunca mais nós não temos. Eu tenho, porque depois, obviamente, fui acompanhando o processo natural da idade dela, mas a maior parte do público depois não teve outro acompanhamento, portanto ela ficou sempre com aquela imagem de menina da rádio. Você é artista, e a mãe? A mãe foi sempre uma boa mãe, o que é que eu posso dizer mais? Sobre isso não tenho muito mais a acrescentar e espero que ela ainda esteja connosco muitos anos, é só o que eu posso dizer. Eu também acharia piada, obviamente, se ela tivesse tido mais oportunidades na carreira, mais filmes, mais trabalho, etc. Só que não há muito que eu possa dizer sem ser os agradecimentos. Agradecer à minha avó por ser tão fantástica e tão excelente. Agradecer ao meu pai também por todo o trabalho e todo o esforço que ele põe, não só na minha avó, mas também em mim, porque é bastante difícil de lidar comigo. E é tudo o que eu queria dizer. Lembro-me perfeitamente da menina da rádio. Eu ia à vossa casa ensaiar. Meu pai era um extraordinário pianista e compositor e maestro, e por ele passaram todas as grandes vedetas das cenas com o António Silva, que foi muito difícil. Ficou-me isto na memória, porque havia fios espalhados por todo o lado. Fingimos que estava o chão completamente liso, não se notava absolutamente nada. É verdade. E lembra-me que a Maria Eugénia para nós era assim um ídolo, não é? Era, para todas as raparigas da minha idade era um ídolo, todas nós queríamos ser a menina da rádio. Também a Isabel e as suas irmãs também. E a Maria Eugénia era continua a ser a pessoa que era. Uma menina muito, muito querida.